Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje iremos dar continuidade às aulas do edital do concurso de Palhano. Muito obrigada pela sua companhia, eu sou Neide Miranda. Capítulo 7 da Administração Pública, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, agora vamos entender um pouquinho cada um deles. Se fala que a administração pública deve seguir a legalidade, significa que tudo que ela fizer deverá estar escrito na lei. Impessoalidade exige neutralidade e imparcialidade. Os atos devem visar exclusivamente o interesse público, proibindo o favorecimento pessoal, perseguições políticas ou autopromoção de agentes públicos com os recursos do Estado. Então, quando se diz neutralidade e imparcialidade, é que não pode favorecendo nenhum outro, né? Todos os cidadãos são iguais, promover perseguições políticas ou autopromoção de próprios agentes públicos. Moralidade obriga o agente público a atuar não apenas dentro da lei, mas também com ética, honestidade, boa-fé e lealdade às instituições e ao povo. Publicidade garante a transparência dos atos do governo e exige a ampla divulgação oficial das ações estatais para que a sociedade possa fiscalizar, ressalvando apenas casos em que a segurança ou a intimidade pessoal exija sigilo. Então, os governantes eles têm que ter transparência nos seus atos do governo, né? Onde qualquer cidadão possa fiscalizar, a não ser se for de segurança ou intimidade pessoal. Como eficiência, exige que a administração preste serviços públicos com qualidade, rapidez, rendimento e economicidade, buscando os melhores resultados com o menor custo possível. Isso significa ser eficiente, né? Serviço de qualidade, rapidez e sem muito custo para o erário, que é o governo. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, pessoal, quem ficou entre os aprovados e tem uma vaga, eles vão ter 2 anos e prorrogar até 2 anos igual, imediato, né, vaga imediata, eles devem comprovar as provas e títulos para assumir o cargo ou o emprego. 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Pode se afiliar a sindicatos. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos na lei específica. É garantido o direito de greve, sendo que algumas profissões é impossível funcionário, né, não ter servidores, como em hospitais. Como seria se um hospital ficasse vazio, sem nenhum enfermeiro, ou médico, ou assistente, para poder ajudar a população? Algumas repartições é impossível. 8º, a lei reservará percentual de cargo e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 9º, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado por atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público.
10. A remuneração dos servidores públicos e subsídios que trata o artigo caput 4 do artigo 39, que a gente ainda vai ver, poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurando revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. 11. A remuneração e subsídios de ocupantes de cargo, função e empregos públicos da administração direta, autarquia e fundacional, dos membros de qualquer outro poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e de demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios os subsídios do prefeito e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal de governador no âmbito do Poder Executivo, os subsídios dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento de subsídios mensal, em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e os defensores públicos. Então, esse trecho mostra que estabelece o teto de remuneratório constitucional para funcionalismo público brasileiro. Ele determina o limite máximo de qualquer agente ou servidor público para receber no Brasil, evitando valores abusivos. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito na remuneração da pessoa do servidor público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem serão acumulados para fins de concessão do acréscimo ulteriores. 15. Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressaltando o disposto no inciso 11 e 14 dos artigos 39, caput 4. 16. É vedada a acumulação, remuneração de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11º. Sobre acúmulo de cargos. Se acaso o servidor ele tem condições de ter duas grades para dois empregos simultaneamente, isso será possível. Inciso 16. É vedado o acúmulo de remuneração de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados em qualquer caso disposto no inciso 9. A de dois cargos de professores, a de cargo de professor com outro qualquer natureza, a de dois cargos ou empregos privados de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 17. A proibição de acumular estender-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro das suas áreas competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 9. Somente por lei especificada poderá ser criada autarquias autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20º. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias de entidades mencionadas no início anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras e serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica e a garantia de cumprimento das obrigações. Reserva de cargos. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A acumulação de cargo é vedada. Agora vamos entender o artigo 37. Princípios e regras da administração pública. Este artigo estabelece as normas para a administração pública direta ou indireta. Princípios expresso, também conhecido como a expressão LIMP, onde usamos um mnemônico para poder, assim, lembrar dos 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também entendemos que o concurso público, a investidura em cargo ou emprego público, depende da aprovação prévia. O prazo de validade do concurso é de 2 anos e é prorrogável uma vez por igual período. Também entendemos que ao servidor público da administração, também entendemos que existe cargos, reserva de cargos, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e critérios de sua admissão. Acumulação de cargo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção havendo compatibilidade de horários. Geralmente professor, né? 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico, e 2 cargos privativos de médico. Publicidade. Os atos e campanhas de órgãos públicos não podem conter nomes, símbolos ou imagem que caracterize promoção pessoal ou autoridades ou servidores. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, um comentário ou se inscreve no canal para apoiar. O canal é novo. E muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.